De que maneira o CMDS e a política agroecológica podem interagir para o desenvolvimento do município? Bom, primeiro eu preciso dizer que nós estamos numa fase de envio de uma proposta de uma política estadual de agroecologia e produção orgânica para a Assembleia Legislativa. Essa proposta foi construída a muitas mãos, há várias entidades que trabalham com agroecologia, há os parlamentares que trabalham com agroecologia, gente que trabalha com desenvolvimento rural e várias universidades foram envolvidas nesse processo. Então, a agroecologia, ela é uma somatória de uma produção limpa, uma produção orgânica, ela é uma somatória de valorização do trabalho da mulher, valorização da mulher, do gênero. Ela também trabalha com fortalecimento de povos e comunidades tradicionais e ela trabalha com métodos extremamente participativos, não é? Onde o conhecimento ele se dá muito a partir do intercâmbio entre agricultores familiares, entre agricultores com seu conhecimento tradicional e a comunidade científica. E a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, tem vocação para trabalhar com a produção orgânica, não é? Tem vocação para trabalhar com os circuitos curtos de comercialização, que são muito mais viáveis do que uma produção agrícola ou agropecuária, rodar grandes distâncias, os alimentos ficando mais caros, ou incidindo insumos externos em demasia. Então, o público prioritário para a agroecologia é a agricultura familiar. Então, hoje há um interesse muito grande por alimentos saudáveis, então há um mercado muito promissor. Todo mundo quer consumir produtos saudáveis, quer entregar para seus filhos produtos saudáveis, né? E então tem uma viabilidade econômica muito grande. Então todos os municípios que têm grandes quantidades de agricultores familiares, né, articulados, organizados em associações e cooperativas, prometem, sob o ponto de vista econômico também. Então nós vamos ter ganhos sociais, ganhos econômicos e ganhos ecológicos, né? Então nós acreditamos muito nessa linha de desenvolvimento, uma linha de desenvolvimento que combine a conservação, não é, com a atividade econômica crescente e promovendo benefícios sociais. Isso. A gente usa muito a expressão da agricultura familiar, né? Porque a Bahia é um estado com grande destaque nisso. Nós temos cerca de 700 mil famílias, é o estado da federação com o maior número de agricultores familiares. Mas nem todo mundo é obrigado a compreender o que significa realmente a agricultura familiar. Muitos ainda usavam uma expressão antiga do pequeno agricultor, mas hoje nós consideramos essa uma nomenclatura um pouco pejorativa, porque tem muita grandiosidade nos trabalhos executados pelos agricultores familiares. São agricultores que têm até 4 módulos fiscais, né, conforme o módulo fiscal do INCRA, agricultores que vivem predominantemente da sua renda produzida no seu imóvel, né? Também um agricultor que tenha as suas principais atividades econômicas tem que vir realmente da roça, não é? Então esse é o que a gente caracteriza como agricultura familiar. Mas é uma expressão que abrange também povos indígenas, que abrange também população quilombola, extrativistas, não é? Populações ribeirinhas, não é? Comunidades fundos de pasto. Então todos a gente, segundo a própria legislação, são agricultores familiares, né? Essa gente tem uma relação muito próxima com a terra e também muito próxima com a conservação, com o meio ambiente. E então tem uma potencialidade muito grande, não é? Para tratar bem do meio ambiente, porque ele sabe que ele depende daquilo para a sua sobrevivência, para a sua qualidade de vida. Então, é exatamente esse público que tem as melhores condições de produzir alimentos saudáveis, não é? Hoje, os resultados do censo 2017 do IBGE apontam que a agricultura familiar, ela realmente usa muito menos agrotóxicos do que outros segmentos da produção rural, né? Bom, e hoje nós temos um grande desafio para o desenvolvimento rural, né? Nós precisamos juntar forças, né, do Estado. O Estado, para você ter uma ideia, nesses últimos 4 anos, a Secretaria de Desenvolvimento Rural investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais, né, no desenvolvimento rural, seja em ATER, seja nos projetos de fomento, principalmente Bahia Produtiva e Pró-Semiárido, seja também na regularização fundiária,
seja também nos intercâmbios, e isso aponta para um novo cenário, né? E ele depende da articulação da esfera federal, esfera estadual e esfera municipal. Então é preciso que todos invistam, né? Inclusive com as organizações da sociedade civil, né? Nós temos que aproveitar melhor os recursos, não é? De maneira que eles consigam cobrir os custos básicos desse desenvolvimento rural que nós todos almejamos, né? Então nós temos que realmente fazer jus aos mercados institucionais, né? Quer dizer, toda a cidade tem que respeitar aquele percentual, não é, na merenda escolar, de pelo menos 30% dos alimentos advirem da produção da agricultura familiar. Então isso faz rodar a economia local, não é? Então aqueles agricultores familiares do município vão vender para a prefeitura, né? Esses alimentos saudáveis vão chegar nas escolas, nos alunos, esse dinheiro vai ficar no município. Então investir na agricultura familiar, né, faz com que seja promovido esse círculo virtuoso, né? Então todos nós gostaríamos de muito mais recursos, claro, precisamos de mais recursos de ATER, precisamos de mais recursos para a regularização fundiária, para as agroindústrias, não é? Não tenha dúvida, né? Mas hoje nós temos que racionalizar ao máximo os recursos que estão disponíveis, mas todos têm que fazer a sua parte, não é? A gente sabe muito bem que não está fácil para os municípios, não é? E então nós todos aqui estamos batalhando para que o governo federal ele disponibilize mais recursos. Nós sofremos um baque muito grande porque a gente vinha numa trajetória muito positiva com o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Esse ministério foi extinto, então reduziram-se muito as verbas do governo federal. Isso não pode ser aceito passivamente. Mas então nós também temos que aumentar os recursos e a efetividade das ações, claro, também por parte do Estado, né? Sempre nós temos que melhorar muito, então hoje nós estamos planejando essas melhoras, mas também precisamos, né, na base, estimular que os municípios também, né, façam a sua parte. Então todos de mãos dadas, sempre com um olhar atento e crítico e proativo dos conselhos municipais de desenvolvimento sustentável, porque isso é fundamental, né? O desenvolvimento rural do município ele tanto avança na proporção de que avança o seu conselho municipal, né? Todo mundo com posturas críticas, mas proativas, né? Sugerindo os melhores caminhos, né? Todo mundo tentando dialogar da melhor maneira possível e construir consensos.